Sejam muito bem-vindos de volta, pessoal. Let's Open Podcast diretamente aqui do FinTouch. Estamos de volta no nosso palco mundo aqui do nosso Rock in Rio, aqui trazendo as principais atrações para quem está acompanhando de casa. Então, eu sou o Gabriel, criador da Let's Open. Falo muito de produtos aqui voltados para o Open Finance, mas também outros assuntos que a gente está conversando hoje. Se você ainda não acompanha, siga lá letsopen.com.br. Manda essa live que está acontecendo hoje aqui na BFinTechs aí no grupo do trabalho, manda para todo mundo, ajuda a dar essa audiência, dar essa força aqui pro trabalho que a gente está fazendo. E agora a gente vai bater um papo aqui super especial. E dessa vez eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente. Então, quero ouvir um pouco. Vamos começar pela Luana. Conta um pouquinho aqui, Luana. De onde você vem, o que a gente pode esperar desse papo aqui hoje. Legal, Gabriel. Obrigada pela oportunidade. Já conversamos algumas vezes. Estamos juntos no GTUX do Open Finance. Então, para me apresentar, eu preciso falar sobre o Open Banking, Open Finance, né? Explicar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo que não conhece. Então, existe um projeto do Banco Central que é autorregulado. Então, ele é feito pelas instituições financeiras, por todo o sistema financeiro nacional. E tem uma estrutura de grupos técnicos, né? Com pessoas de todo tipo de empresa, inclusive do Serasa também tem gente lá. E é dividido em 6 cadeiras. E tem uma cadeira, né, que é a da BFinTechs, junto com a ABCD, então nós temos voz ativa lá nesse projeto, no Open Finance, e eu coordeno um grupo técnico. Então, além de representar as fintechs em geral no projeto, eu também sou responsável pelo grupo técnico de experiência do usuário, que define toda a jornada do Open Bank. Boa, boa. E Alex, me conta um pouco, cara, o que você faz hoje no Serasa? A família pede para limpar o nome, como é que deve ouvir isso direto, né, a vida inteira? Direto. Na verdade, eu trabalho muito no outro lado da Serasa, né? Então a gente ouve muito falar ao lado do consumidor, mas a grande realidade é que a gente hoje também trabalha com soluções para todas as empresas que estão querendo tomar decisão de crédito, decisão de risco, qualquer avaliação que você vai fazer de uma pessoa ou de uma empresa também, a gente acaba esquecendo do crédito para PJ. As soluções que a gente serve esse mercado passa lá pela unidade de negócio que eu estou liderando na empresa. Então, ou seja, muito de todo esse ambiente de inovação que a gente está vivendo hoje é o que a gente tem vivido muito na veia para tentar trazer coisa nova para apoiar o mercado a crescer de forma mais rápida. Legal. E eu acho assim, eu já tive na outra ponta aí de quem precisava contratar o serviço, precisava da informação para tomar a decisão, e sei como é que é difícil de fato você entregar um crédito e fazer coisas assim. Então o papo hoje vai ser justamente sobre crédito, né? Então, do ponto de vista de decisão, do ponto de vista de experiência, a ideia é a gente conversar aqui. E eu quero começar com uma pergunta para vocês, assim, cara, todo mundo vai dar crédito? Como é que vai ser isso, assim? Vou abrir Let's Open, vai dar crédito também? Como é que vai ser esse negócio? Porque o que eu mais escuto hoje é isso, assim, a gente está falando de Embedded Finance, então vai ter crédito em todo lugar, etc. O que vocês acham que vai acontecer agora no mercado? O que vocês estão vendo de movimentação? Legal, puxando então esse ponto do Embedded Finance. Então, eu acho que o ponto assim, nem todo mundo vai dar crédito, né? Mas todo mundo pode ser um iniciador de crédito. Assim como a gente tem o iniciador de pagamento, acho que a gente pode fazer essa analogia para quem já conhece, né? O iniciador de pagamento. Então, você pode começar a buscar um crédito em diversos lugares. Isso já acontece hoje, né? Então, o famoso Buy Now, Pay Later, e vários outros casos. Então, você está num marketplace, está num e-commerce, está em qualquer lugar e ali você quer fazer uma transação, você pode iniciar um crédito, ou seja, ele pode te oferecer um crédito. É óbvio que não necessariamente, na maioria desses casos de e-commerce, marketplace, não é ele que vai fornecer, né? Vai ser um banco. E eu acho que é aí que está o ponto. Eu acho que cada vez mais o core dos bancos vai ser o que eles são bons, né? Que é manter o nosso dinheiro, trabalhar o nosso dinheiro, fazer transações, né, e emprestar dinheiro. Eu acho que o banco ele vai ser muito mais essa peça fundamental. Porque, vamos lá, em experiência do cliente, né, em oferecer crédito, em mostrar as vantagens, etc. Quem é melhor, né? Então, a gente tem outros players, um Google, uma Meta, o Magazine Luiza, enfim, N outros casos que vão ter mais esse contato com o cliente. Então, eu vejo dessa maneira. Legal. Eu acho que a minha visão sobre o mesmo tema, assim, eu acho que Embedded Finance é um termo que a gente está usando agora, mas na prática, se a gente parar para pensar, não é algo novo. É algo que, naturalmente, cada um tem que fazer aquilo que faz melhor. Vou falar até um pouquinho da minha carreira, assim, eu, ao longo de 20 anos aí trabalhando com crédito, mas teve um momento ali em 2015, 2016, que eu acho que virou uma chavinha. Se olhar até para o meu histórico de carreira, assim, a gente mudou a chave e falou assim, no Carrefour. No Carrefour.
tem algo novo vindo por aí. Tem algo novo conectando. Eu trabalhei na Europa, Estados Unidos, estou conectando com a turma por lá. Eu comecei a ver alguns movimentos na Inglaterra, na Espanha, movimentos fortes ali no Vale do Silício e o Nubank começando aqui no Brasil, que todo mundo falava que ia ser a marolinha e que a gente viu o que aconteceu, né? Então, acho que a grande questão que a gente percebeu como Carrefour naquele momento é que ser banco por ser banco e tentar provocar o mercado de que... eu até gosto de usar esse exemplo, assim, teve uma época na vida das pessoas que falava que o cigarro que você fuma indicava se você era uma pessoa de classe social boa ou ruim. Uhum. E depois eu acho que os bancos começaram a tentar criar um negócio quase como se a jornada no banco era a tua vida. O cara já bota até no modelo de crédito, né? Se ele compra o Danhill, ele vai bater pra fora e tudo mais. E eu acho que teve um momento que a gente quase que tentou criar uma questão de que a tua jornada de vida era a tua jornada bancária. E não é isso, é o contrário. Uhum. Na verdade, todos nós, como pessoas, nós temos uma jornada de vida. E cada um quer viver a sua jornada de vida e ter o meio de pagamento ou o meio de financiamento como uma parte integrante desse meio. Ninguém aqui, acho que ninguém acorda de manhã e fala, eu queria pagar uma conta. Exato. A pessoa fala, eu quero pegar um ônibus, eu quero poder comprar uma roupa, eu quero comprar comida. E na verdade, eu acho que o que a gente vai viver agora é que não é que todo mundo vai dar crédito, porque o crédito talvez vai estar, pela regulamentação, quem está assumindo o risco ainda é uma entidade financeira. Sim. Mas quem vai estar apresentando o crédito para a pessoa é no meio da jornada de vida dela. E a gente no Carrefour, lá atrás, percebeu isso. Então a gente falou, como que eu pego a jornada de uma pessoa que vai no supermercado e ali a gente percebeu que ter uma wallet seria legal. Como que eu dou o crédito para ele não só ter o cartão de crédito, mas para ele financiar uma compra a prazo em 12 vezes? Que agora o pessoal chama, inclusive, de financiamento no POS. A gente fazia isso lá em 2016, a pessoa já financiava em 12, 24 vezes. A questão muito de... A pessoa que está fazendo isso, você olha a jornada de vida dela, precisa de um seguro. Por que não embarcar também uma solução de seguro naquele momento, na ponta de venda? Então, acho que o que a gente vai viver é quase que... Tem um termo que eu gosto até mais do que Embedded Finance, que é assim, é o Seamless Finance. Uhum. Você não vai nem perceber que tem Finance no meio, porque ele é parte da tua vida. Eu gosto do varejo, porque o varejo ele precisa respirar o cliente. Não tem outro jeito de se fazer. Exato. Então muita coisa aparece ali porque, cara, o cliente está pedindo ali, né? Então é um negócio legal, acho que é um baita laboratório, assim, para entender o que de fato a população tá querendo de solução. Gabriel, e só comentando, é tão antigo, eu não lembro exatamente o ano, mas tem uma frase do Bill Gates que ele falou, se eu não me engano é 1994, ele falou, banking is necessary, banks are not. Então isso que a gente precisa, e é muito antigo mesmo, a gente já vive isso, né? Agora está se falando e tudo. Mas total. O que a gente precisa é dos serviços financeiros e não do banco em si, né? É engraçado que nesse período que você falou, 2015, 2016, eu li um livro lá, acho que foi mais para 16 para 17, quando eu entrei no Itaú, que era um livro do Brett King que falava, ele era meio rebelde, assim, tipo, cara, os bancos vão falir, entre aspas, assim, mas vai mudar muito como você faz. E aí começou a falar de várias coisas, de como é que seria no futuro. E, cara, tá tudo acontecendo. Isso me assustou pra caramba, assim. Falou, nossa, eu vi esse ciclo acontecer de dentro. Porque até então, cara, eu tinha acabado de entrar no mercado e eu achava que essas coisas aconteciam, sei lá, no tempo do meu pai, né? E aí você começa a ver o ciclo acontecendo na sua frente. É um negócio muito legal. E aí entra o Open Finance, assim. Eu queria perguntar pra vocês, assim, pro crédito, o que vocês acham que deve mudar mais? Assim, eu tenho um viés muito forte de achar que ele vai democratizar pensamento. Então você vai ter novas pessoas decidindo sobre dar ou não o crédito com a cabeça talvez diferente do que quem já está fazendo hoje no mercado. Assim. Eu vou dar um pouco da minha perspectiva. Eu acho que vai mudar bastante. A democratização é um caminho. Acho que, na verdade, também é uma jornada. Eu acho que o Open Banking vem como mais uma camada de um movimento que aconteceu também. Pensando no Brasil, há 3 anos atrás começou o cadastro positivo aqui no Brasil mais forte e já foi um movimento. Você olha os relatórios do Banco Central, você vê que mais pessoas tiveram acesso a crédito e acesso a um crédito mais barato, porque você está estimulando a competição. Minha leitura chega o Open Banking, vai trazer mais dados, mas também assim, não adianta, a gente sempre tem esse negócio que o dado é o grande ouro. É o petróleo. Se você não sabe refinar o petróleo. Se você não souber refinar, não adianta de nada. Então você categorizar bem, usar. Então eu acho que tem todo esse processo. Tem o Open Receivables, que a gente normalmente esquece, que eu acho que revoluciona muito esse mercado do PJ. As registradoras e tudo mais. Você poder fazer o financiamento da lojinha ali com quem ele quiser e não com o dono da maquininha.
Tem a parte de seguros também, que vai vir uma revolução. Então, assim, tem muito dado novo chegando e dados alternativos que eu vejo que a decisão ela é diferente. Aí, de novo, conectando com o Embedded Finance, você não vai estar avaliando também só o perfil de crédito. Porque o que diz se você é um bom ou mau pagador não é só como você foi com crédito, mas é como você é na vida. Então, quanto mais dados alternativos eu tiver de você também, melhor fica a nossa decisão para o futuro. Boa, boa. Pode falar. Eu acho que, pegando essa última fala, né, o importante é você conhecer o seu pagador, né? Ele atrasa, mas todo mês ele paga, mesmo que seja atrasado. Então, é importante conhecer para a gente conseguir dar o melhor crédito. Não, numa dessa você deveria sugerir, você não quer trocar a data do vencimento. Tô é isso. completamente chutando aqui, Você tá mas pagando a gente tem todos os sistemas e ofertas baseadas na vida do assalariado, 30 dias e vence tal, paga no dia 10 e etc. E talvez isso seja a realidade de nem da metade da população. Então, acho que são provocações. Tem o tema, assim, dentro do Open Bank, acho que a gente pode ver crédito de algumas formas. Uma delas é na fase 2, mais dados para tomar decisão e etc. E a outra delas é na experiência ali na fase 3, quando a gente fala do EPOC, ali, do encaminhamento de propostas de crédito. O que dá para falar sobre o EPOC hoje? A gente sabe que é uma ideia, não tem referência em lugar nenhum no mundo. Você fala assim, vou fazer igual, não tem. O que a gente tem de intenção hoje? O que dá para a gente discutir em cima? Assim? Legal. A gente teve diversas conversas já na estrutura, né, do Open Finance, inclusive grandes embates com a Serasa. Estava bem participativo lá. Porque a gente quer encontrar esse modelo ideal. Acho que esse é o ponto. Como eu falei, a convenção, né, o projeto tem bancos, tem fintechs, tem empresas de tecnologia, tem bandeiras de cartão, tá todo mundo lá e a gente de fato quer encontrar o melhor modelo, que também não adianta destruir uma indústria, não é o que a gente quer de maneira nenhuma. Sim. Não faz o menor sentido. Então a gente teve diversas conversas e o que está desenhado hoje, tá? O que é o modelo hoje? Hoje um Corban, um correspondente bancário, normalmente ele representa 2 bancos. Ele é a pessoa que bate na porta do cliente, né, que oferece o crédito, que é concedido o crédito de fato por alguma instituição financeira regulada pelo Banco Central, que o Corban não é regulado. Hoje ele tem que fazer todo um acordo comercial, jurídico, construir as APIs ou qualquer o canal de comunicação que for, né, com esse banco, com esse que ele for parceiro. Isso demora, é difícil, então é o cenário que a gente tem hoje. O que vai acontecer? Os bancos que concedem crédito através de correspondentes bancários vão construir obrigatoriamente, então está previsto na regulação, eles vão construir, disponibilizar uma API onde eles podem receber de diversos Corbans, e aí é do Corban que quiser, então o Corban ele não é obrigado, porque o Corban ele já existe, é diferente do iniciador de pagamento que a gente criou, né? O Corban já está aí, às vezes não faz sentido para o modelo de negócio dele, né? Às vezes ele é um Corban de um e-commerce, por que ele vai querer se conectar a outros? Mas o Corban que quiser, ele vai poder se conectar com diversos bancos de uma maneira muito simples, rápida, fácil, e dessa forma ele vai coletar a informação do cliente sobre o crédito que ele quer, repassar essa informação como um pedido de crédito para diversos bancos e o banco que quiser, que tiver interesse naquele usuário, vai poder devolver por essas APIs também a oferta de crédito para que o cliente possa escolher qual que é a melhor opção para ele. Legal. Um dos cases que o pessoal falava muito era o marketplace, né? Então você vai lá e você recebe todas as ofertas de crédito. Posso estar enganado, mas a minha sensação é que o que existe hoje, sei lá, tinha um marketplace que era em área não logada, por exemplo. E ele tem uma resposta que eu acho que não é a mais personalizada do mundo, né? Porque ele já vem, né? Ele não consegue puxar toda a informação certinha. Seria até perigoso, né? Você ficar lá batendo um robozinho com o CPF de todo mundo e vendo o resultado. Você acha que talvez o EPOC pode avançar nisso? Ou se a gente vê alguma coisa diferente com... Porque para mim, assim, o que é o ideal assim, do Open Finance? É você melhorar a tempestividade, ser rápido e personalizado. Que para mim seria o mundo perfeito, né? Mas eu sinto que ainda tem trave, com certeza, mas pensando na estrutura mesmo. A gente teve muita discussão sobre esse tema, tá? E a gente acredita que isso que você falou ali, a gente chama de simulação. Então as simulações, elas vão acontecer, porque dificilmente o usuário, principalmente no marketplace de crédito, diferente se você está comprando alguma coisa que é um crédito rápido ali, isso é uma coisa. Mas no marketplace de crédito, as simulações elas vão continuar existindo. Essa é a minha visão. Ainda tem algumas divergências, até não sei
qual que é o ponto de vocês lá querer ouvir. Mas o que a gente falava é que a simulação ela vai continuar acontecendo para o usuário ter uma noção. Poxa, eu quero tanto, eu consigo alguma coisa ou o meu nome, não, o meu CPF não me deixa nada, não possibilita nada. A partir disso, aí sim ele vai para uma oferta mais personalizada. Eu adoro aqueles carrosséisinhos para ficar subindo e descendo, para ver quanto fica e tal, para ficar mexendo. Eu vejo que também assim, cada vez mais a população vai ganhar maturidade de entender que ela, primeiro, ela é dona do crédito dela, não é instituição financeira, ela é dona do dado dela, ela é dona do momento dela ali. Eu acho que vai ter diferentes tipos de crédito. Você vai ter um crédito que é um crédito intempestivo ali, que você chega na hora ali e fala, estou comprando na loja, quem vai me oferecer o maior crédito? Acho que Buy Now Pay Later vai vir ótimo para isso, ainda mais pela discussão, quando a gente pensa que você tem quase 70 milhões de brasileiros hoje inadimplentes. O que você pode fazer com essa população que às vezes não está acessando um crédito que é o crédito para ter uma linha de crédito? Ela pode ter uma crédito para transação. Cria o histórico dela de crédito pagando cada uma das vezes. Vai ter simulação? Vai ter simulação para aquele cara que você já está falando que ele está pegando um crédito mais de longo prazo ou uma linha de crédito, ele vai simular, ele vai brincar. E aqui eu acho que entra uma questão muito forte de gamificação. A gente tem discutido isso muito lá na Serasa de gamificação, que é como que você começa de uma forma mais leve, trazer para as pessoas a ideia de que ela pode estar negativada, mas se ela tiver uma melhor educação financeira, ela vai entender quais são os passos que ela tem que dar para que ela possa melhorar o score dela. Sim. Ou para ela poder acessar o melhor crédito. Imagina esse momento que a gente está brincando hoje só com a simulação, no sentido de, posso mais aqui, menos aqui, a gente poder discutir de repente, Gabriel, com os dados que nós temos hoje, você teria esse crédito. Tem mais essa lista de dados que são seus, que você pode liberar para eu contemplar no teu estudo. Open Banking, alguém que tem uma lojinha, um dado pessoal, e cada dado que você vai ler, tua conta, a gente está agora no positivo falando da conta de telefone, a conta de energia elétrica, de água. Cada dado que você der o consentimento, eu posso ter um melhor assessment do teu risco e o assessment da tua renda. Sim. Juntando isso, pode ser falar, com esse dado a mais você ganhou mais esses pontinhos aqui, você pode ter acesso. Acho que isso vai ser cada vez mais normal. E também ajudar na educação financeira, né? Depois de ter acesso a esses dados, olha, seu score está baixo porque tem esse. Exatamente, tem esse ponto. Vamos melhorar esse score fazendo tal economia, categorização de compras, etc. Isso é algo que me preocupa, assim, né? Às vezes a gente brinca aqui, eu sei que não é 100% verdade, mas esses extremos ajudam a entender que, assim, a gente dá crédito para quem não precisa do crédito, assim, em termos gerais, né? Porque o cara que tem um score muito bom tem lá a oferta de crédito. E aí, enfim, tem lugares que ele paga até mais barato por isso, enfim, tem uma série de coisas. Mas assim, eu queria aproveitar ainda o espaço do Open Bank, e aí, Alex, entender o seguinte, a gente tem discussões mais teóricas, né? Então, de papéis e tal. Qual que é o papel do birô dentro do Open Bank, né? Um birô tradicional, e como é que ele pode ser, assim, protagonista disso, né? Porque se a gente para aqui Open Banking, até ontem, cara, se falou de dados, está falando dos birôs, são, né, o player que, se a gente fala, né, que o dado é o novo petróleo, é a Petrobras. Então o que muda para vocês dentro do Open Finance? É interessante que a gente vem passando por isso desde o momento do cadastro positivo. Eu cheguei lá nesse momento. Agora vai ter mais dados, vai perder relevância. Na real, eu acredito que assim, a discussão é a mesma que eu falei do Carrefour. Você tem que agregar valor. Se você ficar num mundo que você pensa que só é dado, eu só entrego um relatório de crédito, de nada adianta. No momento que veio o positivo, pelo menos sobre a minha gestão lá, o que a gente fez? A gente tem que ter o melhor score para crédito. A gente tem que ser o score de referência. A gente trouxe um score tão melhor do que a concorrência, agregando analytics, que hoje 85% do crédito concedido no Brasil passa por uma decisão com a gente lá. Legal. Isso com fintechs vindo. Há 2 anos a gente falou, a gente precisa se adaptar, é muito do nosso mote hoje. Como a gente se conecta ao mundo das fintechs para ver as tendências, porque uma coisa que a gente tem sendo Serasa no Brasil é fazer parte do grupo Experian globalmente, que é uma baita empresa de inovação, está sempre 2, 3 anos na frente. Então, exemplo do que a gente está fazendo. A gente acabou de lançar há 2 semanas o Bureau de Buy Now Pay Later nos Estados Unidos. Que maneiro. Que é basicamente a gente poder, num primeiro momento, ajudar as empresas que vão dar um crédito de menor valor e que ela vai ter que tomar uma decisão para uma transação em maior volumetria. Como a gente adapta o modelo comercial para atender essa demanda? A gente adaptou. Como a gente guarda esses dados também para transformar em analytics e retornar para o ecossistema? Alimentar novamente. Open Banking. A gente lá fora, na Inglaterra, desde que começou o processo, a gente tem um dos melhores categorizadores do mundo. A gente trouxe esse categorizador para o Brasil. Legal. Que é como a gente refina o petróleo. Então eu acho que, assim, respondendo a tua pergunta
a gente tem que pegar camadas de serviços que a gente tinha lá. Serasa hoje tem solução antifraude, a gente não falou de fraude aqui, mas esse ecossistema todo de tomar uma decisão ali naquele momento, você tem que ter uma decisão de fraude. Quanto menos fricção na experiência, maior tem que ser a segurança, senão... E isso virou, isso virou um norte pra gente muito assim, como a gente pega todo esse capability de dados, soma a Analytics e soma a novos modelos de negócio e atender Open Banking, Open Finance, Open Receivables, Buy Now Pay Later, como a gente está um passo à frente para criar soluções e apoiar o mercado. Por quê? Você não vai querer conectar com 10 empresas para poder abrir a sua fintech. Se você puder ter tudo numa empresa só, sim, faz sentido. Faz muito mais sentido. E é isso que a gente está observando agora. Eu queria entender um pouco, por exemplo, sei lá, da oportunidade que vocês têm, não sei como é que em outros países, mas aqui vocês têm uma marca B2C muito forte, né? Muita gente vai lá ver como é que tá o score e tal. E beleza, ao mesmo tempo vocês não estão oficialmente no Open Finance, porque aqui a gente tem essa questão de, para você estar no ecossistema, você tem que ser uma instituição financeira e tal. Cara, o que dá para ser feito, assim, né? Então, tem o PFM do Serasa, o que vocês pensam dentro do que você pode falar, mas assim, porque também é mais informação para enriquecer o que vocês fazem, né? Uma coisa que deu para perceber desde o início, quando a gente começou a analisar o Open Banking, é que, como a gente não faz parte do sistema, a gente não pode guardar esse dado. Mas o que a gente tem de muita diferencial para o mercado? Os melhores scores do mercado hoje são nossos. Então a gente encontrou uma forma que se eu tiver com uma instituição que ela tem o opt-in, ela captura o dado, me entrega somente para o cálculo do score, eu não guardo, e eu só melhoro aquela pontuação para ele em tempo real, a gente estaria capaz de entrar no jogo. Então a gente fez um baita investimento nos últimos 1 ano e pouco. A gente trouxe o categorizador e trouxe também a capacidade de eu acessar o dado consentido pelo banco, processo o score e devolvo no mesmo momento para ele. Então eu agrego essa camada de analytics sem ter que guardar o dado no meu ambiente. Legal. Essa foi uma briga nossa ali na questão do EPOC, porque se falava muito, não, mas quem recebe o dado é o banco. Cara, o banco já contrata parceiros hoje para trabalhar o dado, então a gente vai regredir, não fazia sentido assim. Então... Mas se você parar para pensar, você imagina se o banco já tem essa necessidade, você imagina uma fintech que acabou de nascer, tem meio cara olhando Analytics. E vai correr o risco, igual a gente fala muito, né? Vai correr o risco de guardar essa informação, risco de vazamento, risco de... Deixa com alguém que saiba fazer isso e que vai trabalhar essa fundação para te entregar o faz mais sentido, né? Igual, sei lá, a AWS, né? Tirou a infra de um monte de gente, permitiu você contratar à medida que você usa, né? Então acho que faz mais sentido. Eu queria virar um pouco aqui, assim, pro lado da experiência, Luana, tipo assim, como é que estar no GT de experiência de algo que não existe e que não há ainda como é que eu posso dizer, não há um consenso sobre como vai funcionar. O usuário também é ouvido, mas você vai ouve sobre o quê? Assim, como é que funciona esse começo? Legal. Bom, nossa referência é UK, né? Então, a fase 1, fase 2, compartilhamento de dados, até a iniciação de pagamento a gente tinha referência. Então, as cadeiras, né, como a gente chama, Febraban, BCD, LCB, cooperativas, podem trazer propostas. Então, dentro de casa, como a gente fala, é feito todo esse trabalho de pesquisa com o usuário, com o mercado, consultorias internacionais. Então, e eles trazem propostas para a gente debater. Então, não é criado ali no GT em si, acho que isso é legal a gente falar, porque é uma reunião de 30 pessoas, é muito caótica, é bem difícil, então não é criado ali de fato, então as casas, né, as instituições têm a oportunidade de trazer as propostas, e até então a gente tinha modelos de referência, né? E já para o EPOC a gente não tinha, a gente tinha o Banco Central, que teve um papel fundamental nesse desenho, tá? Mas bem que você tem que usar o chassi que já tem, né, do Open Finance, né, não tem como fugir muito, sei lá, da autorização que existe hoje, autenticação ou não? Então, quando a gente discutia no começo encaminhamento de proposta de crédito, tinha toda essa parte também, tá? De contemplar, e a gente ainda quer acoplar esse encaminhamento de propostas de crédito junto com os dados, ou seja, já pedir o dado do usuário. Só que com o que a gente tem hoje ficou tão friccionante, ficou tão ruim, essa é a verdade, assim, porque o pedido de dados é de 1 para 1. E aí, quando eu tô falando de EPOC... Nossa, não, já imaginei aqui. Eu já imaginei. Exatamente. Já me doeu um pouco. Exato. Foi isso. Entendi.
E aí eu acho que o papo foi isso, vamos dar um passo para trás, vamos começar com o MVP, vamos entender onde agrega valor e aí a gente continua, né? Então, faz sentido. E acho que à medida que a gente evolui outras frentes de experiência do Open Finance, a gente volta nessa. Até porque hoje, e aí eu vou até voltar essa pergunta aqui para o Alex, assim, acho que hoje eu ainda não estou vendo ninguém preparado para fazer oferta personalizada em tempo real. E eu sei que, cara, o motor, o Serasa, ele faz parte de vários motores que respondem em tempo real, sei lá, cartão de crédito, etc. Mas respondem muitos numa base que é atualizada uma vez no dia, assim, né? O que, sei lá, eu fico pensando assim, como é que a gente vai tornar, assim, esse Open, o que dá pra fazer? E aí eu acho que não depende do Open Finance, é antes, assim, pra trazer uma resposta real. Sei lá, como é que o modelo da Serasa, ele não vai dizer para pessoas como o Gabriel, ele vai falar por CPF 134, blá blá blá, sabe? Eu acho que um pouco desse movimento é o casamento da tecnologia junto com a Analytics e essa evolução contínua. É um caminho sem volta. Se você parar para pensar, mais uma vez, eu volto a 3 anos atrás, quando eu cheguei na Serasa, as pessoas falavam, a gente vai guardar em dado positivo, que agora é linha de financiamento que você tem, a gente vai guardar em banco de dados a mesma quantidade de informação que a gente guardou em 60 anos de informação negativa no prazo de 1 ano. Então foi um boom de processamento absurdo. Imagina que agora a gente vai para um movimento que é por transação da pessoa. Então, quer dizer, a gente está exponencializando a quantidade de dados, a inteligência de você poder também usar o dado já pré-trabalhado, transformado em variáveis. É uma coisa que a Serasa hoje tem esse know-how e a gente acredita muito, porque ninguém vai conseguir processar todos os dados. É o que você tem que tirar já o insumo daquilo para poder trabalhar em cima disso. Acho que a tecnologia, a gente não está pronto, não é só pela tecnologia de processamento. Eu acho que tem a de comunicação, 5G acabou de começar. Você tem espaços aí que para a pessoa poder ter uma experiência sem fricção e com todos os dados passando por ali, vai levar um tempo. Tem um outro passo que eu acho que é importante também, eu queria trazer mais 2 pontos. Primeiro, aqui no Brasil a gente ainda tem precificação e valor de produto pelo cartão, né? Pelo produto. Se você tem um cartão Platinum é esse preço, se você tem um cartão tal. A gente não tem ainda o preço por pessoa. E eu posso dizer que nisso a gente está atrás, porque há 10 anos atrás, quando eu saí de Portugal, que eu estava trabalhando por Barclays na Europa, cartão de crédito como um todo, a gente já tinha preço por CPF, por código fiscal. Então, assim, legal. Se você usasse o cartão do Citibank lá na Europa e eu usasse, nosso cartão era igual, mas a taxa que era cobrada de mim era diferente da sua, porque tinha um preço por pessoa. Eu ouvi a seguinte frase ontem, a gente batendo um papo assim com a Ellen, que apresentou hoje aqui lá do Reino Unido. Ela falou assim, lá em Londres, lá no Reino Unido, cara, é caro ser pobre. Porque o negócio assim, já que você tem mais risco, o preço do crédito é muito maior do que... E aí o cara que é rico, ele paga menos pelos juros. E eu falei com ela, aqui não, o preço é igual, muda só o limite. É isso, então eu acho que a gente vai ter que ter alguns avanços. Um avanço de mais informação de renda. A gente fala muito de dado transacional, mas não fala da renda e a capacidade de pagamento da pessoa. Acho que se as pessoas começarem a olhar mais a capacidade de pagamento associada ao risco de crédito, vai permitir dar um preço por pessoa para aquele tipo de compra. Então acho que a gente vai maturar isso bastante. E aí eu vou voltar naquela frase que diz que a gente talvez precisa do serviço financeiro, mas não precisa do banco. Mas uma coisa que a gente não pode correr o risco, eu acho que é um risco que de alguma forma o ecossistema correu aí nos últimos 2, 3 anos, é olhar a oportunidade de tanta jornada que é mal atendida de crédito, e o Brasil é um mercado que naturalmente tem demanda por crédito, e sair dando crédito. E só olhar a linha do total de crédito concedido. A PDD vem, a inadimplência vem. Então, eu acho que os fundamentos do crédito, de olhar e falar como eu faço uma boa análise, um bom análise de score, de fraude, de risco, ela é importante nesse momento para não cair na tentação. Tem vários unicórnios aí fora que estão mostrando isso, que, cara, crédito não é brincadeira. E aí... no Brasil tudo é potencializado. E aí eu até falo assim, eu sei que tem muita fintech que vai assistir, vai consumir isso aqui. Cara, não menospreze o que é dar crédito. Eu já passei por fintech, já passei por banco e via que tinha uma certa rixa, a galera do banco, não sei o que, cara. Tem uma coisa que o banco sabe fazer, é dar crédito. Não se dá 25 bi de lucro no ano brincando. Então, assim, tem uma complexidade. É óbvio que você tem muita oportunidade para melhorar o que é feito, mas, cara, você sair na rua, tomar uma decisão
de você botar o dinheiro na mão da pessoa e deixar ela sair com aquilo ali, cara, não é fácil. Mas até fazendo, acho que uma história, o que aconteceu muito diferente, que a gente pegou isso há 1 ano e meio atrás. A gente percebeu conversando com as fintechs que elas entendiam que a Serasa não era para eles. É caro, não é adaptável e tal. A gente falou, tem que mudar isso. Então a gente adaptou o modelo comercial, adaptou a forma de entregar, reduziu o contrato, adaptou tudo. E a gente começou a olhar todas as soluções, desde a aquisição de crédito até cobrança, e falou, vamos fazer esse pacotão, passando por fraude, gestão e tal. Legal. Vamos botar na mão da galera para eles testarem. Porque acho que a mensagem importante, que eu acho que esse é um papel da Serasa também, é ajudar o mercado a crescer, mas crescer de forma sustentável. Legal. Então, assim, a gente está com a galera lá que tem know-how de banco de anos. Então, como a gente dá isso daí de uma forma em forma de serviço para as fintechs poderem crescer e elas verem que a Serasa é para elas e elas podem crescer junto. Entendeu? Legal. E vocês soltaram uma pesquisa lá que vamos ter mais 94 bi de crédito nos próximos 5 anos do Open Finance. Como é que vai ser isso? Assim? O que você pode contar pra gente? Na verdade, se você olhar o cadastro positivo fazendo uma linha de tendência normal, cada vez mais com acesso a crédito, isso já é natural. A gente tem um crédito que provavelmente o Brasil não percebeu muito, que o potencial do cadastro positivo nos últimos 3 anos, que ao mesmo tempo disso aconteceu uma recessão, pandemia, guerra. Então, assim, a gente naturalmente nos próximos 4, 5 anos vai ter um mercado melhorando e podendo já tirar vantagem de um dado que já está aí. Tem um segundo pedaço que eu vejo que é legal levar para a galera também que está aí nas fintechs pensando, é uma receitinha de bolo de quem trabalhou em banco há muito tempo, custa caro trazer cliente para dentro, é muito mais barato mantê-lo. E o Embedded Finance traz muito esse conceito, assim, não fique fazendo custo de aquisição várias vezes. Pega esse teu cliente e começa a aumentar o customer value, ali aumentando a proposition que você está entregando e botando mais solução para dentro. E aí, nesse sentido, muito da galera que saiu dos bancos tradicionais estava acostumado a falar, eu uso o birô para tomar a decisão no momento de dar o crédito e depois eu faço o meu score dentro de casa, porque eu conheço o cliente. Na verdade, com o cadastro positivo e todos os dados que estão vindo agora, na verdade você não vai saber tudo do cliente, porque o único lugar onde você tem todas as linhas de crédito e o behavior da pessoa no mercado como um todo, acaba sendo no birô com o cadastro positivo. E no máximo você mantém o que você já oferece, você não consegue melhorar a oferta se não tiver. Você poderia melhorar cada vez mais. E até trazendo um ponto final aqui que eu acho que é interessante, Open Bank. É só para todo mundo trazer isso na mente. A gente já falou isso algumas vezes. Você não vai saber se o cliente só te deu opt-in, ele tem 4 contas e só deu opt-in para 2. Sim. Quando eu cruzo lá na Serasa com o cadastro positivo, eu sei que ele só te deu 2. Eu brinco com o pessoal que eu falo o seguinte, irmão, você pegou o consentimento, primeira coisa, você vai ver se a conta tá vazia ou não, vê se ele tem liability, tem dívida, bate no SCR. Aí você vê o percentual da dívida versus SCR para saber se é a conta principal dele ou não. Corre atrás do outro consentimento. Mas é um a gente lá tá fazendo esse produto nosso de Open Bank que a gente tá olhando, a gente fala inclusive quantos % do crédito ou das linhas ou das contas ele colocou ali. Faz muito sentido, muito sentido. E assim, eu tenho inspirado muito eu gosto muito do modelo lá da Coreia, enfim, que eu acho que isso vai chegar no Brasil em algum momento, que ele tem a identificação digital muito forte. E aí você consegue lá dentro dar esses consentimentos para esse... É como se fosse um certificado digital, só que PF. E aí, se você chega numa empresa nova, ao invés de você ir um por um e tal, você conseguiria levar... eu marco, eu quero esse banco, esse não, e você poderia fazer. Isso facilitaria todo mundo, né? A fintech, o próprio birô, se em algum momento você recebe esse dado, facilitaria. E acho que isso entra naquela questão que a gente falou de fraude, de melhorar ali a fricção para poder fazer o processo. Porque não sai da minha cabeça o case de eu chegar lá e eu quero fazer o financiamento imobiliário. Qual é o melhor? Alguém consegue me responder isso? Pode estar bom, não precisa ser na hora. Um dia útil, pelo amor de Deus. Eu não quero entrar em todos os sites e ser torturado e, por todos os processos de venda. Se você tiver um bem para dar em garantia, aí fica mais... Era para ficar melhor, mas fica pior. Entendeu? Né? Eu adoraria fazer isso, adoraria essa história de entrar numa área não logada. Falar, cara, tá aqui os meus dados, me faz uma oferta aí, de repente eu migro. Eu saio do banco que eu tô e vou pro seu. O que você pode fazer por mim? Se der uma proposta se eu leio que a proposta é para o Gabriel, cara, isso tem um poder imenso. Não precisa nem ser a melhor financeiramente, mas... Eu acho que um caso, assim, meus pais têm comércio, né? E eles usam muito o giro, né, do banco deles. Por quê? Porque é o que tá ali, que tá fácil. De longe não é o melhor. Então, assim, como que a gente vai levar pensando em PJ, que a gente tá falando muito de PF? Mas
Por que ele não pode olhar? E aí, claro, hoje é um banco, mas se ele usar um ERP, imagina um ERP usando o Embedded Finance, poder mostrar o giro da sua conta é Exato, essa. exato. Mas eu consigo te mostrar esse e ter a mesma facilidade de contratação. Isso Exato. seria incrível, né? Exato. Pessoal, eu já peguei aqui um baita tempo de vocês. Quero agradecer mesmo aqui o tempo pra gente bater esse papo. Tenho certeza que foi muito rico, o pessoal gostou. E eu queria deixar aberto pra vocês deixarem a mensagem final. Já pode mandar um salve pra câmera e fazer o jabá, agora é a hora. Bom, acho que para quem está ouvindo e ainda não é associado da AB Fintechs, o primeiro convite é para se associar, não precisa ser regulado, não precisa ser grande. Tem muita gente que tem essas dúvidas, não paga nada, temos os mantenedores. Tem que estão ser aqui. exatamente uma fintech? Tem. Qual é a definição? Tecnologia aplicada a serviços financeiros. Ele é bem Tá bom. amplo, tá? Ah, mas por exemplo, minha empresa faz identidade digital. É aplicado no onboard do serviço Sim. Análise de dados. Agora teve uma que veio me perguntar, Boa. faz análise de dados. Se é para o serviço financeiro, Legal. sim. Ela fazia, inclusive, com dados de aeroportos, de Wi-Fi, agora vai entrar no mercado financeiro. Legal, bacana. E o segundo convite é para entrar nos grupos técnicos. Então, se você Boa. trabalha em qualquer instituição do Sistema Financeiro Nacional, cooperativa, banco, fintech, o que for, veja com seus gestores uma forma de participar dos grupos técnicos dessas discussões bem ricas. Boa. E ajuda a gente a achar uma saída para esse EPOC aí. Né? Não, na verdade, eu queria agradecer primeiramente. Acho que é super prazer estar aqui com vocês, poder bater esse papo. Acho que a primeira sessão que a gente está junto aqui com a Serasa, estando junto com a AB Fintechs, né, agora como mantenedor. O que eu queria fazer de convite para a turma a gente vem apoiando esse trabalho de construir junto coisas novas. Acho que mudou muito esse mindset na Serasa de vamos construir só e empurrar para o mercado. Então, a gente está vivendo nesse momento 2 movimentos que eu queria convidar a galera aí para participar com a gente. O primeiro a gente fez um pacote de soluções para a Fintech baseado no que a grande massa pedia. E a gente já percebeu que os Fintechs também são verticalizadas por etapas da jornada ou casos de uso. A gente está numa segunda fase agora, ouvindo as Fintechs para a gente poder começar a construir solução nova. Então imagina você poder acessar o poder de dados, analistas da Serasa e falar, eles podem desenvolver uma solução para mim. Está ao alcance. E a segunda é que a gente está agora começando no Brasil à frente de Buy Now Pay Later. Legal. Então se você está aí na Fintech pensando em fazer Buy Now Pay Later e falar, é caro a consulta de score na Serasa, a gente está adaptando inclusive um modelo de consultas para que a gente possa não só fazer o negócio de Buy Now Pay Later crescer, mas também poder guardar esses dados de um birô de Buy Now Pay Later para a gente poder daqui a um ano ajudar o mercado a entender o que está acontecendo nesse mercado. Porque a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, a gente não quer que isso aconteça no Brasil, a gente quer ajudar o mercado a andar na direção correta. Bom demais. Pessoal, é isso, foi mais um episódio. Aguardem aí, cara, dá tempo de vocês tomar um café, uma água rapidinho. A gente já volta para mais um papo aqui no FinTouch, com a Let's Open Podcast. Um abraço, pessoal, valeu!